Olá, aventureiros do YouTube, tudo bom? Hoje estamos aqui no lugar top. Olha ali no fundo, ó. Casa daquele médico Joseph Mengele. E aí, pessoal? E aí? Onde que nós estamos, cara? Olha nós aqui. Esse carro também aqui, ele é histórico, né? Vamos mostrar aqui o painel. Nossa, um carro retrô mesmo, hein, O gente? carro retrô é uma picape da Toyota. Pra quem não sabe, essa aqui é uma Toyota Bandeirante. E pra quem conhece a história do Mengele, quando ele morou em Serra Negra, ele teve uma picape Toyota Bandeirante também. É, bem parecida com Bem essa. parecida com essa daqui. E a gente tá exatamente no local onde morou Mengele, aqui em Serra Negra. Por coincidência tem uma picape igual. Por coincidência tem uma Bandeirantes Isso, aqui também. e da mesma, assim, historicamente ela se posiciona na mesma faixa de 60, 70, que foi a época que o Mengele estava aqui. Morou aqui em Serra Negra, né? E ele tinha uma Toyota Bandeirante. Isso, e a gente veio filmar aqui para contar a história do Mengele aqui no Brasil, que foi um nazista que exterminou muita gente aí no campo de concentração de Auschwitz. Então a gente veio contar essa história para vocês aqui também. E vocês estão sabendo de antemão dessa exploração aqui no canal Exploradores do FPV. Do FPV. Explorador da FPV. E depois, em breve, né, vai ter no canal de nós três. Infelizmente dessa vez vai ser só dos três. Porque o Marcel Jurado... Teve um imprevisto, ele não pôde vir com a gente. Infelizmente, porque aqui só cabe 3. Agora você falou isso comigo, o que você fez com a minha mente, cara? Eu tô pensando onde que ele estaria se tivesse mais uma pessoa. Com certeza no meu colo. Ô Marcel, se você acha que foi sacanagem isso que ele comentou, deixa nos comentários. Beleza, Ivens? É com você. É comigo? Ah, sim! Tchau, tchau! Cadeirante, né? Então, mas ela já veio cadeirante? Eu acho que ela tinha algum problema que foi depois, porque a Alice tem problema. Tem. A Alice tem, inclusive mental. Né? Então, algumas línguas dizem que ela morava na casa lá com o Gunter tinha muito ciúme dela. Alice é filha do Gunter, né? E ela era muito bonita. Né? É até engraçado, quando eu venho aqui, geralmente eu falo muito de lá. E eu falo muito daqui, porque realmente as duas casas, as duas histórias se completam. Né? Porque é assim, é muita inocência falar que o Peter, com o Mengele, com o Gunter, esses caras não se conheciam. Assim. Impossível, né? Impossível. Não tem como você, né? Numa cidade igual Serra Negra, do tamanho que é Serra Negra, e naquela época, para a gente não comentar anacronismo, o que acontece? Serra Negra era menor ainda. Estrada de terra, do lado da montanha. Aqui não compensava você ter uma empresa. Então isso é um fator, né? E muito conveniente. Você tinha alguns nazistas aqui na região, não só aqui, como em Dóia, Águas com Dóia, mas não dá para a gente estudar tudo a fundo, né? Então, não consegue. Né? A gente vai, o Gustavo Transvalle, né? Então você não consegue estudar tudo a fundo. Mas é muito louco, porque esses caras tinham, a guerra é uma coisa que não saiu deles, não tem como sair deles. Né? Os caras tinham uma bagagem de crueldade, o cara tem essa experiência com humanos. O Gunter era forte, vamos supor, seu amigo, né? Meu primo. Seu primo, né? Primo. Aí, imagina, quantos corpos, o cheiro, né? Ele tinha trauma de fogo, ele não podia ver fogueira, nada, fogueira que ele queria que apagasse. Nasceram no sítio o tempo todo limpinhos para passar fome. E ele tinha um sistema de irrigação, ele tinha um sistema de cano. Você pode, quando você anda por sítio, de vez em quando você tropica, não é um cano. Que ele conseguia, eu acho, pegar aquela água que ele captava, a captação de água por causa da chuva. Eu acho que ele tinha reservatório que se tal lugar estivesse queimando, eu acho que ele conseguia assim. Se vocês quiserem, aqui que é a famosa câmara de gás, eram duas, né, igual o nosso amigo aqui estava falando, mas ainda tem os resquícios aqui do que foi feito por ele, né? Inclusive as paredes eram todas vedadas, acústicas, digamos assim.
bem grossa. Essa janela aqui era fechada, né? Então tinha uma espécie de aparatos aqui. Igual você falou que você nunca viu tanta polícia na época, igual naquela época foi o Romeu Tuma, o próprio Romeu Tuma. Marcos, então você morou aqui nessa casa quando você era criança? Sim, fiquei até os 12 anos. Até os 12 anos. Até os 12 anos. E aí você estava comentando aqui, vamos mostrar aqui de novo? Pode ser? Pode. Então essa aqui era a famosa câmara de gás. Isso, aqui era tudo fechado. Tudo fechado. Porque o primeiro acesso nosso para entrar aqui era por baixo, que tinha como se fosse um sarpãozinho embaixo. A gente entrava por dentro. E aqui tinha a janela por fora, toda fechada, e passava um ferro da janela até o outro lado da parede. Ah, tem uns buracos aqui. Sim. Aí a gente ainda abriu a janela, tirou e quebramos essa primeira parte, ainda que tem até os pedaços, que seria isso aqui, né? Isso aqui é uma espécie de um forro acústico, Parece alguma coisa assim. compensado. Compensado. Ah, no compressado. O forro, né? E era a Toda parede forrada. inteira. A parede inteira era Em forrada cima assim. tinha uns canos passados, tudo furadinho. Dos canos eu ainda lembro. Como se fosse uma experiência do Sim. do ambiente controlado. Sim. Ah, o sarpãozinho em cima também tem até hoje, ó. Tinha acesso por cima também. Ah, isso daqui é Ah, da isso aqui época. abre? Isso aqui abre? Abre. E dá pra abrir, será? Que isso aqui? Ele abre pra cima? Ele abre pra cima. Ficou fechado. Ele deve estar lacrado. Mas ele abria. Ah, ele tá com uma madeira que eu acho que ele tá lacrado. E aqui tinha onde a gente entrava. Ele, ó, tem até a marca ainda, aqui no sarpão aqui, ó. Você entrava no forro. Você chegou a entrar aí alguma vez? Nossa, não. E o mesmo que tinha lá, tinha nesse quarto também. Que tinha marca aqui, ó. Aqui é um outro quarto. Outro quarto. Mas ele tá fechado ou... Eles abriram, né? Ah, entra pelo outro lado. Fizeram. Daqui a pouco a gente mostra. Fizeram um quarto. E vocês estavam comentando que tinha tipo alguma coisa aqui, uma estrutura aqui? Tinha. Uma roda, não sei. Tinha o sarpãozinho embaixo. E em cima tinha uma parte redonda com cabinha, a gente era de rosca. Mas você conseguia viver dentro do quarto. Ah, entendi. E na parede aqui também tinha, aqui. Eram os dois quartos que tinha. E ali em cima tinha a parte que entrava por cima do forro. O outro quarto aqui do lado é similar a esse. Era igualzinho os dois. Igualzinho. Essa porta não existia, né? Era só a parte de baixo. E aí você estava dizendo que... O que foi achado aqui que a polícia prendeu? Foi achada uma carteira. Uma carteira e um pedaço de osso. de osso. Isso naquela época lá. Na época que, se eu não me engano, era uma carteira de motorista de uma turma do Paraná. Ah, é? Que vieram buscar. Aí depois veio a polícia, tudo, era a época do Romeu Tuma. Certo. Aí levaram tudo embora. Prenderam e não se sabe mais. Ah, já sumiram com isso. Naquela época as coisas eram muito transparentes. Sim. Que legal que vocês conheceram aqui. Não. Aqui tinha uma janela também, ó, fechada. Olha que barato aqui. Detalhes aqui detalhe aqui da forração. Aqui possivelmente podia ser uma câmera de gás. Pelo menos o que o cara disse aí. Ele falou que tinha uns canos, né? Com os furinhos, né? Ele ia fazer experiência, talvez. Eu, sendo assim, otimista com animais, né? É. Deve ser experiência com os animais. Como o Pedro falou que a guerra não saía dessas pessoas, né? Ele devia continuar alguma das experiências que ele tinha feito. Espero que desta vez aqui com animais. Com animais. Para mostrar a parte da torre que construção para o filho dele que tinha vindo para o Brasil indagar ele, o avô dele morava Já morava aqui, né? Essa parte aqui, ó, que ele construiu, né? De madeira que tinha escada lá atrás. Hoje não existe mais. Que a gente viu que hoje a escada para Então, assim, em algum momento na história cruzou a história do vô dele com o Miguel nessa casa. Nessa casa. É isso mesmo. É isso mesmo. É porque tem a história da construção que ele, é projeto do próprio Miguel, ele supervisionou, viu um pedreiro Isso, que ele seu Nando, confiava. morava aqui embaixo. Ah, Você conheceu ele? O pedreiro que construiu a torre? Sim. Qual que é o nome que você fala? Seu Nando, conheci Nando. Mas é Fernando mesmo. Ferdinando, né? Ferdinando, é. Ferdinando. Ele
Ele era um benzedor na época. Que ano que foi isso daqui? Esse aqui acho que ele estava contando que foi a primeira vez que ele veio aqui que ele tirou a foto no Engenho. Mas que ano? É 61, aproximadamente 61. Que ele Ah, aqui, 61. A torre ele construiu depois, né? A torre ele construiu depois. Tinha aqui a casa sem a torre. Aí depois a torre. E você tem essas lembranças de que idade? Nossa, eu tenho desde a época que a gente brincava dentro desses cômodos, eu tive aqui uns 5, 6 anos. Nossa, era bem... Essa imagem você não esquece. Mas você mora aqui em Terra Negra? Moro. Ah, tá. Eu preciso procurar, eu tenho várias fotos. Quando eu E você frequentava aqui por quê? Porque era o seu... Eu não sei se... Você morou aqui? O avô dele mudou pra cá, nessa propriedade, em 73. E depois, ele morava numa outra casa ali pra baixo. A mãe dele morava numa outra casa também. Aí, acho que em 93, porque vocês vieram morar aqui nessa casa, né? Sim, até menos, acho. Até antes, né? E tava tudo do jeito que que eles deixaram. Nasceu aqui. Nossa. Estranho, né? Por que o seu avô nunca teve curiosidade de abrir ali, né? Foi mais que tirando, né? Quebrando tudo. O seu avô ficou aí, sei lá, mais de 10 anos aqui e não mexeu ali no Porque o quarto ali era pequenininho e tinha os 2 quartos um lado do outro. Os dois quartos fechados. Fechado, lacrado, praticamente. Fora esses 2 quartos lacrados, tinha alguma outra coisa mais que chamava atenção pra você na casa? Que você achava meio estranho e tal? Você se lembra? Aqui na frente, aqui, ó, tinha esse símbolo, tá vendo? Agora não existe mais. Parecia um mapinha enrolado. Ah, é? Você conseguia ver aqui, ó. Você conseguia ver por baixo do telhado e por cima um pedaço dele. Ah, ele ficava aqui. Na foto aqui tem o... Eu mostrei pra ele. Dá pra ver esse símbolo que aparentemente é uma sombra. Bom, então isso daqui... O que você achava estranho, né? Sempre. Ah, aqui, isso daqui, né? É a foto que eu tenho em casa. E o que era? Um mapa? Era semelhante a um mapa. Ah, tá, um enroladinho. Mas ele tem foto. Aparece bem, sabe? Aqui nem tinha entradinha, né? Não tinha. O que mudou aqui na casa da tua época? O piso, né? O piso, as janelas que foram fechadas. A janela foi trocada, né? Você falou? Trocou também, né? Tudo Não diferente. é tudo diferente. Era tudo aquelas tábuas retas, sabe? De antiga mesmo. É uma coisa... A porta aqui era de 2 folhas de abrir. Até dá pra ver uma. Na foto que eles têm Essa lá, daqui. e elas eram azuis, né? Tudo azul. Era tudo azul as janelas. Dá pra ver certinho na foto. Aqui essa foto já é mais recente, ó, já não tem a janela aqui. Já não tá igual. E aqui você fala que tinha mais uma janela também. É isso, né? É essa janela aí. Que é essa daqui, ó. Exatamente. E aqui, o ferro que prendia na janela era como se fosse uma cruz assim de ferro, e depois atravessava desse lado aqui. Eu entrei dentro mesmo, né? Coisa, né? Eu vou até cuidar, não vou desligar a cara hoje. É bom nem pensar no que pode ser. Ganso, com uma alma atormentada, né? Tem a entrada dele, eu vou mostrar no diário dele quando ele chega aqui em Serra Negra, né? Que não é meu estudo, mas cabe com o meu estudo, inclusive pela torre. E aí ele comenta, né, que aqui, né, ele fala das árvores, dos eucaliptos, da montanha, do clima. Então, aqui foi um lugar que ele mais permaneceu depois da guerra, né? Ele passou pelo Paraguai, ele foi para o Uruguai, ele foi para a Argentina, foi para o Uruguai, foi para o Paraguai. Depois do Paraguai que ele veio para cá. Ele veio para a Nova Europa, mas igual a Nova Europa ele dizia que era muito quente, muito seco. E aqui foi um lugar que ele achou um refúgio seguro, concreto, né? Porque de certa forma ele, né? E ele só parou porque começaram a construir o Hotel Alto Tour, né? Começaram a abrir ali, fazer ali, muito movimento. Então ele sabe que o progresso, né? Pessoas Tá chegando próximo. pessoas novas, pessoas diferentes. Então isso, né? Vocês, é interessante vocês focalizar, acho que vocês já filmaram bem aqui, né? Porque o que acontece? A gente tem até uma comparação com a parte, né, as árvores, tá vendo? Esse coqueiro aqui, ó, ele era da altura da torre, um pouco mais baixo. Hoje você vê que é bem mais alto, sabe? Então, muitas características aqui desse lugar ainda se mantêm, né? Aqui não é um lugar igual do bunker, que é
mansão, tava. Aquele cara era o cara financeiro. O Mengele, ele era procurado. Então aqui foi um lugar que ele conseguiu se estabelecer por mais tempo depois da guerra. Ele ficou mais ou menos de 61, 62 até 1969. Então foi um lugar que ele permaneceu bastante tempo. E ele de uma forma discreta, né? Ele não queria De uma chamar, forma discreta, não né? queria chamar muita atenção. Então aqui eu quero achar aqui para vocês a entrada dele aqui, ó. Aqui, ó, em meados de 62, quando vários governos americanos buscavam um fugitivo que parecia um fantasma, o verdadeiro Mengele se mudava com os Stammers para uma fazenda de gado e café com 45 hectares, chamada Santa Luzia. Então, quando vocês chegarem, não sei se vocês chegaram a cópia da Santa Luzia, continua sendo o mesmo nome, né? A fazenda ficava em Serra Negra. Essa pessoa que escreveu aqui, ele nem conhece, né, o Serra Negra, mas ele descreve a cidade muito bem, ó. 150 quilômetros ao norte de São Paulo, o calor seco em Nova Europa, disse Guides também, havia se tornado opressivo. Queríamos um tempo mais fresco, é o recorde. Serra Negra é reconhecida pelo solo rico e clima fresco e fontes termais, entre montanhas, inclinação suaves e bosques, ou seja, lembrava a Europa. Então, esse esquema deles procurarem lugares que lembravam a terra deles não é balela, é realmente a verdade, né? Aqui existe uma entrada no diário dele, onde ele fala da bela paisagem, esplêndidas florestas de eucalipto. Já estou aqui há quase 4 semanas e me sinto esplêndido em casa. Por mais que tenha me oposto à mudança, sinto-me agora confortável nesse lugar. Não é por acaso. Aqui tem tudo que é preciso para fornecer abrigo e consolo a um homem sem paz. Então você vê que é profundo. Porque hoje nós sabemos o poder dessa fala dele aqui no diário, porque nós sabemos o passado dele. Então acaba mostrando pra gente que não é só uma coisa artificial, realmente ele se sentiu bem. Então é muito legal a gente estar num lugar que ele está descrevendo, né? E nós sabemos tudo que ele fez na Europa. Nós sabemos toda a passagem que ele fez. Experiência com criança, enfim, tudo aquela maldade. E de uma certa maneira a gente vê que apesar de tudo, tinha um ser humano por trás disso. Né? Exatamente. Também, Exatamente. Aqui muitos falavam, né? Que, Guida logo descobriu que estava errado. Ela afirma que foi em Serra Negra, numa das raras ocasiões em que havia um jornal na casa, que ficou sabendo da verdadeira identidade de Pedro. Então, uma coisa muito interessante, foi nessa casa aqui, segundo Guita, que ela ficou sabendo quem é o Mengele. Você vê aqui, ó, um empresário que comprava a nossa fruta foi até a fazenda e esqueceu um jornal. Havia um artigo com notícias sobre executores nazistas, como diziam. Vi a foto lá. Era um homem jovem, por volta de 30 a 33 anos. Então achei aquele rosto que me era muito familiar, inclusive o sorriso, com a falha entre os dentes. Nessa época ele tinha esses dentes. Mostrei minha fotografia e disse que o homem se parecia muito com ele. Ele disse: você é tão misterioso, mora aqui conosco, então, por favor, seja honesto e nos diga se você é ou não. Ele ficou transtornado depois disso, mas não falou nada e saiu. À noite, no jantar, quando ele estava jantando nessa casa aqui à noite, ficou muito calado. De repente disse: bem, você tem razão, moro aqui com você e, portanto, você tem direito de saber que, infelizmente, sou essa pessoa. Então, segundo relatos, foi nessa casa que ele acaba falando que ele é o Mengele. de uma certa maneira, ele foi afetado por tudo que ele fez. Né? Então, fala que o cara não tem consciência, o cara não sei o que lá. Não querendo ficar com pena dele, longe disso. Não, mas é que ele conheceu uma outra parte, né, do... Tem o ser humano, apesar de tudo. Ele fez um monte de coisa errada. Esse é o jeito de subir na torre. Olha o acesso à torre aqui, pessoal. Mas não tinha uma... Como que era a escada antigamente? Tem, mas tem as fotos lá mostrando como era. A minha dele agora. Subindo e filmando. É sonoplastia, cara. Subindo na torre, segurando a GoPro na mão, hein? Quantos já caíram aí?
Fala que foi uns 15, pô. Tá louco, cara, nem pra ajudar. Exatamente, você dá a mão pra mim, a mão da câmera. Aqui, ó. Esse aí é o Indiana Jones, esse aí sobe até de costas. Eu tô vendo, amigo. Esse aí ele cai. Pôs o queixinho pra frente e veio. Ô, chegou. Então, pessoal, essa madeiramente foi feito como vocês viram no cartaz, nos banners. A torre não existia. Conforme o tempo foi passando, os nazistas foram sendo capturados, pegos por aí pela Mossad, ele teve a necessidade de construir essa torre, né? Então aqui é só o primeiro andarzinho, vamos subir lá, nós vamos, essa parte de madeira, essa escada, tudo foi o próprio Miguel que fez e está aqui até hoje. Para quem não conhece a história do Mengele, dá uma pesquisadinha, gente. Ele era conhecido como Anjo da Morte de Auschwitz. A torre do museu 4 lados, certo? E uma visão extremamente ampla. E você só enxerga a torre quando você vira aquela esquina lá, porque de lá você não consegue enxergar a torre. Da estrada você não enxerga a torre. Então foi muito bem pensado. E ali ó, você consegue enxergar Vindóia, tudo por aqui, ó. Então assim... Tinha uma visão privilegiada. A dele é... Parece uma versão em miniatura da Torre do Rio. Lá tudo é mais Só que é mais grandioso, né? Só que aqui essas janelas são bem maiores que Pensando o seguinte, isso aqui em arco, tá? Eu não sei se vocês conversaram com o rapaz, mas o Mengele volta. O filho do Mengele vem para visitá-lo em 77. E ele quis mostrar aqui. O Mengele veio de São Paulo até aqui para mostrar a torre que ele construiu. E isso ele já estava no fim da vida, porque ele morreu em 79. Então isso que era importante. E também tem outras especulações. Dizem que ele escondeu alguma coisa aqui, que depois ele voltou a buscar. Mas a pessoa que morava aqui disse que ele veio, mostrou a torre e tal, e foi embora. Então, existem especulações, né? E existem fatos. O fato é que ele voltou aqui em 77. Isso é relevante, porque isso daqui era importante para ele. Voltou com o filho dele, que veio da Alemanha para visitar. Então, assim, a casa do Gunther é muito mais imponente e tudo. As torres são frutos, né, idealizado por eles, então existe uma importância, né? E no meu livro tem uma passagem que fala que quando a torre ficou pronta, eles ficaram muito felizes, que veio um amigo dele falando naquele idioma lá, que eles apontavam para as pessoas e caíam na gargalhada, ou seja, remete a Auschwitz, naquela torre. Então são 3 torres, a do Gunther, essa daqui e a de Auschwitz. Então o meu livro eu faço um paralelo com isso, né? Os 2 sobreviveram à guerra, os 2 lutaram numa divisão de tanques, o Mengele era médico, os 2 foram feridos, os 2 foram remanejados para Auschwitz, o Mengele tinha um consultório no Forno 2, ao lado do Forno 2, o Gunther atuava no Forno 2, eles se conheceram lá, os 2 vieram para a América, os 2 vieram para o Brasil, os 2 constroem torres na mesma cidade. Então a gente não pode pensar em coincidência, e sim em fatos concretos. Então isso daqui é uma cultura material, uma fonte primária. Então eu estou lutando pela preservação, para que as pessoas lembrem o que foi o Holocausto. Que nós aqui fomos o berço, fomos o final de muitos desses indivíduos, né? E essa história tem que ser contada, tanto para que não se repita, mas para que as pessoas tenham o contato com essa história de forma mais viva. Então, é interessante você ver uma passagem dele no diário, ele escrevendo aqui. É muito interessante você ver ele voltando aqui, vendo a torre. Então, isso daqui, lembrando que depois da guerra foi um dos lugares que ele mais ficou. Então, para ele... E eu estou fazendo as visitas guiadas aqui também, né? Essas visitas, né, que eu faço principalmente no Gunther, elas são feitas para que haja uma preservação. Para as pessoas perceberem que tem que se preservar, que tem que manter isso daqui, para que a história seja contada. Então, esse é a minha luta. Eu tenho livro, eu tenho as visitas assistidas, então eu estou pegando esse público que gosta dessa parte cultural, com acesso a documentos, a bibliografias, escolas, enfim, é uma coisa histórica, séria. Então, esse é o objetivo com essas visitas e com o livro, da gente ter esse recorte, não deixar esse pedaço de história morrer, principalmente aqui em Serraria, que o tempo já está passando tão rápido, que se a gente não pegar e montar
resgatar essas lacunas, a gente vai se perder. Então, eu fico muito grato de conseguir ter juntado algumas peças ali, né? Meu estudo calhar com outros estudos e isso é muito engrandecedor culturalmente para a região também. Então, O trabalho que você fez com as entrevistas que você tem dado, as suas pesquisas, o próprio livro, que é a concretização de muita parte das suas pesquisas, eu li o livro inteirinho, sensacional. Que legal. Parabéns. Fico muito feliz e também fico grato por vocês terem um canal com conteúdo, né? Com uma coisa sólida, uma coisa não boatos, mas sim coisas historiográficas, sim documentos. Então isso é importante porque sai do campo da fantasia. É uma e forma entra de na a gente realidade. registrar a história também. Exatamente. É, porque a gente não está fazendo isso em homenagem a ele. A gente está fazendo isso para o Pela pessoal história. lembrar para não voltar a fazer o que ele fez, né? Exatamente. Né? A estadia dele é igual tombaram aqueles tijolos que tem a suástica na fazenda lá e tal. É. Por quê? Aquilo é de extrema importância porque aquilo mostra que aconteceu aqui no Brasil. Que eles eram do partido nazista, que essa fazenda tinha esses tijolos feitos na olaria lá. Então os caras eram 150% nazistas antes na década de 30. Então o Partido Nacional Socialista era muito forte aqui. Então, também para lembrar que o Brasil foi refúgio desses caras. Muitas pessoas tentam esconder essa história porque não é bonito para uma nação ter abrigado nazistas. Então essa é uma grande questão. Eu acho que a importância da visita assistida, do livro, ou de vocês de contando a história, é essa. De mostrar que o Brasil deu abrigo, o Brasil, eles não perseguiram esses caras. Então, é um fato histórico, né? Então, é relevante. E você facilita muito o nosso trabalho. Com toda a pesquisa que você fez, todo o estudo que você fez, facilita muito o nosso trabalho de contar história. A gente gosta de contar história, mas história assim, né? Todos os dados, todas as pesquisas, Detalhes. é difícil da gente Para achar. mim é muito gratificante porque eu consigo expressar aquilo que eu pesquisei, eu consigo mostrar para vocês, para as pessoas que estão ali no canal de vocês, que há uma importância aí, acaba tendo inspiração para outros projetos. Eu mesmo acabo vendo que isso daqui pode se tornar uma coisa grandiosa, uma exposiçãozinha, algo. Lógico que sem perder o foco, sempre um material histórico. É isso aí. Né? Se alguém estiver assistindo o vídeo, tiver interesse em apoiar e dar uma ajuda para que esse trabalho seja divulgado, seja mostrado com o valor histórico, assim como o Valdir e o Willis estão falando, a gente não quer enaltecer o nazismo, a gente só está para mostrar a história. Então, se de repente alguém se interessar em incentivar e apoiar, pode até procurar o Pedro também. No meu Instagram, eu estou. Vou deixar aqui para vocês aparecendo o Instagram dele aqui. Legal, fico muito agradecido aí. E, como eu disse, vocês são sempre muito bem-vindos aqui em Serra Negra, que a gente tem muita história para contar, tem essas construções, e é algo que a gente tem que manter, a gente tem que fazer muita força para manter isso aqui. É isso aí. Beleza. Legal. Muito bom. Bom, já chama o lugar, né? Olá, aventureiros do YouTube, tudo bom? Como vocês já viram no vlog, estamos aqui na casa de Joseph Mengele, né? E agora vamos fazer um voo de drone, voo comigo, né? Vamos ver a região aqui onde fica a casa. E começando agora com esse belo hotel que tem aí. Tá vendo? E vocês não acreditam, olha o tamanho desse hotel. Tem uma estrutura enorme. Está abandonado. Bom, pelo menos a gente não viu ninguém aí dentro. Está bem abandonado. Pelas piscinas, está tudo largado assim, né? Então você vê que está bem largado aí. Não sei porquê, mas está bem judiado. Bom, o nosso interesse não é, né? É só nosso passeio para dar uma olhada. Olha que região linda que é aqui, né? Infelizmente, guarda uma parte da história muito triste para o Brasil, né? Que abrigou aqui um nazista. Um nazista que mais ou menos matou
400 mil pessoas, né? Então não foi só matar, ele fazia experiência, né? Ele judiava cruelmente ainda. Ele fazia experiência com anões, ele gostava de fazer experiências com gêmeos. Tem foto de duas gêmeas que eu vou colocar aqui, aqui conseguiram escapar é, da crueldade desse homem, né? Das experiências dele, né? E vocês viram que nessa casa aqui a gente encontrou câmera de gás, né? Vocês viram que a gente não sabe se eles usavam isso, até o Ivens comentou lá dentro comigo, se foi usado com experiência com, com animais ou pessoas, né? Mas foi encontrado o osso, foi encontrado ser humano. Né? E teve a Polícia Federal veio aí, deu uma limpa e sumiu com todas as provas. Né? Bom, aqui é a entrada da casa, né? Bom, pessoal, agora, hoje, a casa já, apesar da história dela muito triste, muito macabra, já tem um novo proprietário. Aqui está muito bonito, vocês podem ver que ele comprou, agora está tudo, está com uma outra alma, outra cara, né? A casa dele fica ali do lado, né? O proprietário construiu uma casa do lado e ele manteve essa daí para isso, né? Para que você conheça e saiba como que existem pessoas ruins nesse mundo e para que isso não volte a acontecer, né? Que não é difícil não. Então ele manteve essa casa e a gente veio aqui fazer uma reportagem, foi no YouTube, para que você veja que aqui no Brasil houve sim, né, um abrigo dos nazistas, né? E ele viveu nessa casa aí muito tempo, acho que 8 anos mais ou menos. Então foi uma boa parte da vida que ele viveu fora, ele viveu aqui no Brasil, né, nessa casa. Não é uma casa tão grande quanto do Fulton, né? Que eu tenho um vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima. Mas é uma estrutura. É que essa casa toda a gente não mostrou ela inteira porque o caseiro usa a maior parte, né? Ele deixou ela pro caseiro. Mas uma parte ali, a sala ali e a torre, ele permaneceu para mostrar, né? Que como os nazistas que fugiam para o Brasil, que falam a fuga dos ratos, né? Que vieram para a América do Sul, vieram primeiro porque ele contou, acho que Argentina, Paraguai, Uruguai, e depois vieram para o Brasil. E eles escolheram Serra Negra porque vocês viram a região, né? Não tem nada. Imagina 40 anos atrás, né? Não tinha nada. Essa é um carro que era parecido com o dele na época. Depois eu vou colocar um videozinho, acho que vou colocar no começo. O videozinho dele, que a gente fez dentro. Bom, pessoal, aí eu tô fazendo um voo de drone, como eu sempre faço. Afinal, eu sou Indiana Drones. Para vocês terem uma ideia da região por cima. É um voo mais... umas imagens diferentes, né? De ângulos diferentes. Você pode subir, descer. Não tá com a câmera na mão, né? Que você só pode andar de uma posição só. A gente pode tanto estar aqui embaixo, né? Passando por esse corredor estreito, como daqui a pouco eu posso estar lá em cima do telhado. Por isso que o drone proporciona essa liberdade com a câmera, né? E traz umas imagens fantásticas, né? Esse cachorrinho aí tá me perseguindo. Eu vou para um lado e vai para o outro. Olha agora aqui por cima. Essa é a parte principal da casa, né? Você pode ver que daí ele tinha uma visão fantástica, né? A casa ela fica bem... porque tinha mais árvores aí na frente, o cara falou. Lembra que o cara falou que esse coqueiro estava da altura da torre? Olha a altura que ele está agora. O coqueiro se mandou. Imagine quanto tempo se tem esse coqueiro, né? Bom, a parte mais curiosa da casa é as torres, né? Eles faziam sempre do mesmo jeito. E se você assistiu o vídeo, que eu vou deixar o card aí, você vai ver que é muito parecido, né? As torres. Muito parecido mesmo. E esse era um jeito deles se proteger, né? Porque o pessoal também estava atrás deles, né? Mesmo eles fugindo,
tinha muita gente querendo pegar os nazistas. E queria ter pego, né? Eu acho que eles tiveram uma vida até boa demais aqui no Brasil. Porque eles roubaram ouro, dinheiro eles tinham. Então eles compravam para ali. Compravam e construíam onde eles queriam. Mas sempre com medo. E, bom, agora uma visão aí para vocês, uma imagem de cima, pegando toda a casa. Essa imagem eu gosto de pegar bastante, eu acho muito legal, né? Você tem uma ideia do desenho da casa, né? Mas é uma região muito bonita aqui, viu? E para achar essa casa é complicado para chegar nela. E ele só saiu daqui, pessoal, por causa daquele hotel. Ele só saiu daqui porque construíram aquele hotel. E como teve muita movimentação, começou a ter, viu, que há 40 anos não tinha nada, isso aqui é um deserto, né? Aí teve muita movimentação, era hóspede que chegava, então ele pegou e resolveu sair daqui, para não ter ninguém descobrir ele, né? Então ele saiu daqui. E parece que ele morreu em Peruíbe. A alçada dele foi achada em Peruíbe. A alçada dele hoje, parece que vocês verem no outro vídeo, ele tá acho que na USP. Bom, pessoal, aqui eu tô com meus amigos, o Ivens, o Chris Nosidrone e o Indiana Jones. O Ivens tá fazendo gracinha, eu vou com o guarda-chuvinha dele, tá deitado tomando sol. Tchau, tchau. Ele falou que tinha parado o voo dele lá em cima, né? Você vai ficar até amanhã? Eu posso terminar a fazenda aí.